No topo do Monte Sinai, envolto por trovões e relâmpagos, Deus entregou ao povo de Israel uma aliança eterna, os 10 Mandamentos. Essas palavras gravadas em pedra não são apenas regras antigas, mas princípios universais que moldaram civilizações, influenciaram sistemas jurídicos e continuam a desafiar o coração humano até hoje. Mas você já parou para refletir sobre o verdadeiro significado por trás desses mandamentos? O que eles revelam sobre a natureza de Deus e sua intenção para nossas vidas? Nesta jornada pelas Escrituras Sagradas, vamos explorar cada um dos mandamentos à luz da Bíblia, desde Êxodo capítulo 20, versículo 1, até Deuteronômio capítulo 5, versículo 21. Prepare-se para descobrir como essas verdades imutáveis podem transformar sua vida e sua relação com o Criador. Os 10 mandamentos começam com uma declaração poderosa. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Essas palavras não são apenas um preâmbulo histórico, mas uma convocação ao relacionamento. Deus se apresenta como o libertador, aquele que rompeu as correntes da escravidão física e espiritual. É nesse contexto que os mandamentos ganham vida. O primeiro mandamento é claro: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Aqui, Deus estabelece a primazia de sua posição. A idolatria não se limita a estátuas de madeira ou pedra. Ela pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossos corações. Dinheiro, sucesso, poder, prazer, tudo isso pode se tornar um ídolo moderno. Em Êxodo capítulo 32, versículo 4, vemos o exemplo trágico do bezerro de ouro, quando o povo de Israel trocou o Criador por uma imagem vazia. Esse alerta ecoa até hoje. O que realmente adoramos em nossa vida? O segundo mandamento complementa o primeiro. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Mais do que proibir objetos físicos, esse mandamento nos desafia a não reduzir Deus a algo compreensível ou manipulável. Ele é transcendente, infinito e insondável. Tentar moldá-lo conforme nossos desejos é uma ofensa à sua majestade. Por fim, o terceiro mandamento ressoa com reverência: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. O nome de Deus carrega autoridade e santidade. Usá-lo levianamente ou de forma irreverente é um ato de desrespeito. Salmo 116, versículo 15, reitera essa verdade ao afirmar que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Esses 3 mandamentos formam a base de um relacionamento autêntico com Deus. Eles nos convidam a abandonar falsos deuses, a reconhecer a transcendência divina e a honrar seu nome com sinceridade. Mas como podemos aplicar esses princípios em nosso cotidiano? Como identificar os ídolos que ocupam espaço em nossas vidas? Essas são perguntas que continuaremos a explorar. O quarto mandamento nos convida a uma pausa sagrada. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. O sábado não é apenas um dia de descanso físico, mas um momento de conexão espiritual. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, vemos que Deus mesmo descansou no 7º dia, santificando-o como um memorial eterno. Observar o sábado é reconhecer que somos seres finitos, dependentes do Criador, e que nosso valor não está nas obras, mas na presença divina. No entanto, o sábado vai além de uma simples tradição religiosa. Ele é um convite à renovação.
Em Isaías, capítulo 58, versículo 13, o profeta descreve o sábado como um deleite, um tempo dedicado ao Senhor, livre das preocupações cotidianas. Hoje, muitos cristãos celebram o domingo como o dia do Senhor, lembrando a ressurreição de Cristo. Independentemente do dia escolhido, o princípio permanece. Reservar um tempo para refletir, adorar e restaurar nossa alma. O quinto mandamento nos leva a outro pilar essencial da vida, humana. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Essa ordem não é apenas uma questão de respeito, mas de sabedoria. A família é a primeira instituição criada por Deus, conforme vemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Honrar nossos pais não significa concordar com todas as suas decisões, mas reconhecer sua posição e influência em nossa vida. Esse mandamento também tem implicações sociais. Quando honramos nossos pais, contribuímos para a estabilidade das gerações futuras. Efésios capítulo 6, versículo 1, reitera essa verdade, enfatizando que a obediência aos pais agrada ao Senhor. No entanto, a reciprocidade também é importante. Em Provérbios, capítulo 30, versículo 16, encontramos o princípio de que os filhos são uma coroa para os pais. O relacionamento familiar deve ser marcado pelo amor, respeito mútuo e gratidão. Esses dois mandamentos, o descanso e a honra, formam a base de uma vida equilibrada e harmoniosa. Eles nos ensinam a depender de Deus e a valorizar as relações humanas. Mas como podemos praticar esses princípios em um mundo acelerado e individualista? Como encontrar tempo para o descanso e cultivar relacionamentos saudáveis? Essas questões nos levam a refletir sobre a importância de priorizar o que realmente importa. O sexto mandamento é direto e contundente: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Essa ordem não se limita ao ato físico de tirar uma vida, mas abrange toda forma de violência, ódio e desprezo pela dignidade humana. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, lemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, cada vida tem valor inestimável, desde a concepção até a morte natural. Esse mandamento também nos desafia a refletir sobre atitudes internas. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 22, amplia o significado ao afirmar que quem odeia seu irmão já cometeu assassinato no coração. O ódio, a raiva e o desprezo são sementes que podem levar à destruição. Por outro lado, amar, perdoar e buscar a reconciliação são atos que promovem a vida. O sétimo mandamento complementa essa visão ao proteger a santidade dos relacionamentos. Não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. O casamento é uma aliança sagrada estabelecida por Deus, conforme vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 24. O adultério não apenas quebra essa aliança, mas traz dor, desconfiança e consequências duradouras para todos os envolvidos. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 28, vai além do ato físico ao afirmar que quem olha para uma mulher com desejo já adulterou com ela no coração. Isso nos chama a vigiar nossos pensamentos e intenções, cultivando pureza interior. Em um mundo saturado por imagens e mensagens que promovem a objetificação do corpo, esse mandamento é mais relevante do que nunca. Esses dois mandamentos, respeito à vida e à pureza nos relacionamentos, nos lembram que somos chamados a ser guardiões uns dos outros. Eles nos convidam a construir uma sociedade baseada no amor, na integridade e no respeito mútuo. Mas como podemos combater o ódio e a impureza em nossa cultura atual? Como proteger nossos relacionamentos das armadilhas do egoísmo e do pecado?
Essas questões nos levam a buscar sabedoria divina. O 8º mandamento é claro e direto: não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Esse mandamento vai além do ato físico de roubar. Ele abrange toda forma de desonestidade, exploração e ganância. Em Levítico, capítulo 19, versículo 13, lemos que não devemos defraudar ou enganar nosso próximo. Isso inclui práticas como sonegação, corrupção e até mesmo o uso indevido do tempo e recursos no ambiente de trabalho. Esse mandamento também nos desafia a refletir sobre nossa postura em relação ao dinheiro e aos bens materiais. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, encontramos a advertência de que quem ama o dinheiro nunca se satisfará. O desejo insaciável por riquezas pode levar à desonestidade e à injustiça. Por outro lado, Provérbios, capítulo 16, versículo 8, afirma que melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. A integridade deve ser a marca de nossas ações, mesmo quando ninguém está olhando. O 9º mandamento complementa essa visão ao proteger a reputação alheia. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. As palavras têm poder. Elas podem edificar ou destruir. Em Tiago, capítulo 3, versículo 6, lemos que a língua é um pequeno membro, mas capaz de causar grandes estragos. Espalhar mentiras, fofocas ou calúnias é uma violação desse mandamento, pois prejudica tanto o ofensor quanto a vítima. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 37, ensina que nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. Tudo o que passa disso vem do maligno. Essa simplicidade e clareza devem guiar nossa comunicação, promovendo a verdade e a transparência. Em um mundo onde as redes sociais amplificam vozes distorcidas, esse mandamento é um chamado urgente à responsabilidade. Esses 2 mandamentos, honestidade e verdade, nos lembram que somos chamados a viver com integridade. Eles nos convidam a construir relacionamentos baseados na confiança e no respeito mútuo. Mas como podemos combater a tentação da ganância e da mentira em nossa vida diária? Como cultivar contentamento e transparência? Essas questões nos levam a buscar sabedoria divina. O 10º mandamento encerra os 10 mandamentos com uma advertência profunda: não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Esse mandamento é único, porque lida diretamente com os desejos do coração. Cobiça não é apenas um ato externo, mas uma condição interna que pode contaminar nossos pensamentos e ações. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, lemos que o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A cobiça nos leva a desejar aquilo que pertence ao outro, seja sua casa, esposa, servos ou bens materiais. Esse mandamento também nos desafia a refletir sobre nossa postura em relação ao sucesso e à prosperidade. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 16, encontramos a verdade de que quem ama o dinheiro nunca se satisfará. A busca incessante por mais riqueza, mais status, mais prazer, é uma armadilha que nos afasta da paz interior. Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 19, ensina que devemos acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Essa perspectiva nos convida a buscar o contentamento em Deus, não nas coisas deste mundo. A cobiça está intimamente ligada à ingratidão. Quando olhamos para o que os outros têm, perdemos de vista as bênçãos que já recebemos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 16, Paulo escreve que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Essa atitude de gratidão é uma poderosa arma contra a cobiça.
Ela nos ajuda a enxergar o suficiente como abundância e a valorizar o que realmente importa. Esses mandamentos, especialmente o 10º, nos lembram que o coração humano é o campo de batalha, onde a guerra contra o pecado é travada. Eles nos convidam a cultivar um coração puro, livre de ganância e inveja, e a buscar a satisfação em Deus. Mas como podemos combater a cobiça em um mundo que constantemente nos incentiva a querer mais? Como encontrar contentamento em meio às pressões da sociedade moderna? Essas questões nos levam a buscar sabedoria divina. Os 10 mandamentos não são apenas regras antigas escritas em pedra. Eles são princípios eternos que revelam o coração de Deus e sua intenção para nossas vidas. Desde Êxodo, capítulo 20, versículo 1, até Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21. Esses mandamentos nos convidam a viver em harmonia com nosso Criador e com o próximo. Eles abordam questões fundamentais da vida humana: relacionamento com Deus, santidade, família, integridade, pureza e contentamento. Ao refletir sobre esses mandamentos, percebemos que eles não foram dados para nos limitar, mas para nos libertar. Em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus afirma: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando vivemos de acordo com os princípios divinos, experimentamos liberdade genuína, liberdade do pecado, da culpa e das consequências destrutivas de escolhas erradas. Os mandamentos são como um mapa que nos guia ao caminho da vida abundante prometida por Deus. No entanto, reconhecemos que por nós mesmos somos incapazes de cumprir esses mandamentos perfeitamente. Romanos capítulo 3, versículo 20. E 3 lembra-nos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aqui está a boa notícia: Jesus Cristo veio para cumprir a lei em nosso lugar. Mateus capítulo 5, versículo 17, registra suas palavras: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir." Por meio de sua morte e ressurreição, Ele nos oferece perdão e poder para viver uma vida nova. Então, como podemos aplicar esses princípios hoje? Primeiro, precisamos nos arrepender de nossas falhas e buscar a graça de Deus diariamente. Segundo, devemos nos comprometer a viver de maneira que honre a Deus e abençoe os outros. Isso inclui cultuar a Deus em espírito e verdade, valorizar nossas famílias, praticar a honestidade, proteger a vida e os relacionamentos e buscar contentamento em vez de ganância. Por fim, quero deixar um convite especial para você que está assistindo. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que edificam sua fé. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe seu comentário abaixo contando qual desses mandamentos mais impactou sua vida. Juntos, podemos aprender a viver de maneira que glorifique a Deus e transforme o mundo ao nosso redor. Que os 10 mandamentos continuem a ser uma bússola em sua vida, guiando seus passos rumo à plenitude em Cristo.